Ai, Cis, eu nunca pensei que eu ia falar essa frase. Nunca pensei Então, mas que eu ia por quê? surtar. Mas, Cis, eu vou dizer pra você, eu amo muito mais ser mãe de pré-adolescente, de criança maiorzinha, sabe? Qualquer pessoa que chega e cague regras, você tem que fazer isso, isso. Só que uma coisa que a gente precisa acreditar. Hello, Cis! Como vocês estão? Gente, vamos para um episódio muito sensível. Sensível. Quase chorei já aqui. A gente vai... A gente conversando um pouquinho aqui, nós vamos falar sobre como lidar com as fases dos filhos, né? E com as personalidades diferentes deles. E o relacionamento entre irmãos. Mas antes, a gente precisa falar do nosso patrocinador. Chique, ó. Urban Sport está aqui com a gente. Então você, mulher que cuida da sua casa, que quer juntar praticidade e beleza, precisa conhecer a Urban Sport. A gente vai deixar o Instagram deles aqui. E elas têm coisas lindas, incríveis lá. Que vai facilitar muito a sua vida de dona de casa, mãe. Sabe aquela coisa, aquela correria? Vai dar muita praticidade e aquele toque de sofisticação, né? Fala. E uma coisa que eu acho muito legal da Urban Sport é que ela tem grandes soluções para pequenos espaços. Exato. Então, às vezes, você precisa de coisas que se conectem uma Sim. com as outras, enfim. E ela tem essas soluções para você. Por exemplo, um porta-copos muito maravilhoso que se tornou, olha aqui, o porta-jarra. Jarra, nossa. É o porta-copo, o porta-jarra. Olha que maravilhoso. Olha que essa linda, jarra gente. também. Maravilhosa. Então, corre. Se você não se conhece inscreve ainda, aqui. entra lá, Se conheça. inscreve, entra. Entra lá, conheça todos os produtos. O site deles são incríveis, com muita prática também pra você comprar, bem tranquilo. Você vai amar. Ótimo pra dar de presente pra mãe, pra amiga. É verdade. Ele é ótimo. Agora, O quê? roda a vinheta. Ai, roda a vinheta! Então vamos lá. Cis, vamos falar sobre como ser uma mãe diferente para pessoas diferentes. Vamos lá, vou contar meu depoimento. Vale. Abra o seu coração para nós, queremos te ouvir. Vamos. Vocês sabem, né, que eu tenho 2 bebês. A Cecília tem 3 aninhos, o Ravi tem 2. A Cecília tá vai fazer 4 agora em agosto. E eles entraram numa fase, gente, que eu nunca pensei, vocês, eu juro. Eu nunca pensei, porque eu sempre sonhei em ser mãe. Eu nunca pensei que eu ia falar essa frase. Eu não estou dando conta de ser mãe de 2. Eu nunca pensei, porque eu sempre quis ser mãe de 2. De 2 mesmo? De 2, sempre falei, eu queria ser mãe de casal, ser mãe de 2. Aí se visse 2 meninos ou 2 meninas, pra mim não tinha tanto assim peso. Mas eu queria ser mãe de 2. E chegamos numa fase lá em casa bem complicada, que é a fase das brigas. Gente, eles estão brigando por tudo. Cis, exemplo. A mãe já com o olho tremendo. Eu com o olho tremendo já aqui. A Cecília senta nesse lado do sofá e tá assistindo. Ela levanta pra pegar água, pra pegar qualquer coisa, e o Ravi senta, ela volta, ela chora, como se o mundo tivesse acabado. Ele tá no meu lugar, desse jeito. Não tô falando de um chorinho bobo, não, Cis. É um choro adulto. Um choro sentimental, assim. Eu falo, filha, senta do outro lado, é mais legal. É mais confortável. E ela, não, eu tava aqui primeiro. E começa uma briga. Ravi batendo muito, assim. Ele tá numa fase de... ele fala que ele é o Aranha, que ele é o Hulk, que ele é o Batman, que ele é todo mundo. Homem, macho, masculino. Ele pega a motinha dele. Graças a Deus. Não, a gente tem que dar graças a Deus mesmo, porque essa é uma forma, né, dele demonstrar que ele tem saúde, que ele é um cara, né, já é um menino com 2 aninhos, mas já tem a personalidade dele boa, então é muito legal a gente ver isso. Só que pra lidar com isso na rotina é muito desafiador. Sério, eles começarem a brigar por coisas tão pequenas assim, e de eu me ver num lugar de tamanho, como posso dizer, um estresse mesmo, assim, eu fico estressada com a situação, porque... Já falei 1, 2 vezes, né? Para, não precisa, ó. Sabe quando você tenta apaziguar a situação e não para? E aí eu me peguei gritando esses dias. E isso me causou muito incômodo, porque não é essa mãe que Deus me fez pra ser. Não é a mãe que perde controle. Não é a mãe que fica batendo. Eu sei que Deus não me chamou pra ser essa mãe. E nem a mãe que você quer ser. Nem a mãe que eu quero ser.
E aí, quando eu me peguei fazendo isso, eu comecei a questionar. Deus, o que tá acontecendo? Eu tô perdendo o controle? O que eu tô fazendo de errado? Por que eu não tô conseguindo lidar com essa situação? E aí, eu conversando com a Cis, a gente tem trocado porque ela tá vivendo uma fase, né, Cis, bem diferente que as crianças aí, beirando a adolescência. E é muito... Soltando, mas... E é muito difícil lidar com isso. E aí eu queria até, tava brincando com a Cis, falando sobre cadê as mães aí da educação positiva? Eu quero provas. Quero provas que Ela me mandou mensagem. Cis, o que você acha da educação positiva? Eu não acredito. Ela não funciona. Eu falei, Não funciona. falei, não, eu queria real que você me ensinasse que existisse as mães que fazem essa educação positiva aí, que realmente tem provas que os filhos, elas conseguem lidar com os filhos super bem, que eles elas não gritam, elas não perdem a linha, porque, sério, eu quero aprender. Vocês, quando as crianças, o Theo era menorzinho, fase de engatinhar, andar, o Sim. Theo andou com 10 meses. Então eu comecei a estudar sobre educação. Não é que eu comecei a estudar sobre educação positiva, eu comecei a educar sobre como educar criança. Sim. E tudo que aparecia pra mim era em relação a isso. Sim. E eu lembro que uma das coisas que eu aprendi é que não podia falar a palavra não. Não. Aí, por exemplo, a criança vai mexer na tomada. Eu tinha que falar de uma forma positiva que eu não podia falar a palavra não. 2 vezes eu tentei. Na terça eu falei, não mexe aí, garoto. Sai. Você quer o quê? Ficar sem dedo? E aí a gente fica meio que tentando achar a melhor forma, né? Porque quando a gente grita, não sei se você aconteceu o ponto, né, de sair ali do controle daquele grito. Não, de verdade. Quem não? Quem nunca gritou com os filhos me ensina que A gente quer aprender. que Buda que você tem dentro de você. Que isso. meditação é essa que você faz? Qual que é o mantra, né? Sabe por quê, Cis? Porque o grito, ele vem de um pedido de socorro. A gente já tá no... Porque a gente já falou... eu tenho certeza, de verdade, não falando por mim, mas toda mãe que chega ao ponto do grito é que ela já falou umas 4 vezes. Filho, não pode. Ei, menino, não pode. Ravi, sai daí, filho. Mas sabe o que eu aprendi sobre o grito? Eu teve uma fase, a fase das tretas. Uhum. Porque os dois tiveram a fase e eles se como que fala? Sei lá. Engrufinhava. Sei lá como é que fala. Eu sei que eles viviam na fase da treta. Quem me segue no Instagram mais tempo sabe que eu falava, gente, tô na fase da treta. Eles tretavam em qualquer lugar. Uhum. Tretavam no shopping, no mercado, no estacionamento, tudo. E era assim, 2 aninhos, 3 aninhos ou maior? Não, um pouco maior. Um pouco maior? Um pouco maior. Então, será que porque o Theo... Não, porque o Theo é um lord, um gentleman. Uhum. O No é da treta, o No é do Hulk, o No é do jiu-jitsu. Sim. O Theo foi pôr os dois no jiu-jitsu. O No vai pra cima, e jiu-jitsu, eu quero ser lutador. Uhum. Aí o Theo, mãe, detesta os outros me agarrando. Nossa, me põe no Muay Thai que é de longe. Uhum. Então, eu acho que o Theo segurou um pouco mais essa questão do No. Só que quando o No entendeu que ele era da treta, aí o Theo foi pra cima. Sim. Só que o Theo é maior. Uhum. Então, por mais que o Theo não ia pra cima do No, o pouco que ele ia, ele massacrava a criança, né? E o No ia pra cima, assim. Então, a gente teve essa fase. E nessa fase eu também perdia um pouco a paciência. Eu falava, vocês estão comendo meu juízo. Meu Deus, o que eu faço? Só que o grito de desespero era porque eu estava perdendo o controle. Uhum. Então partir de mim. Eu tô perdendo o controle. Sim. Eu quero trabalhar, eu quero limpar minha casa e vocês não estão deixando. Sim. E foi a fase, Cis, que eu percebi que eu estava achando que o meu papel mais importante não era eles. Sim. Isso era o pior pra mim. Uhum. Hoje eu tô bem mais controlada em relação a gritar, porque eu percebi que todas as vezes que eu gritava com as crianças é porque eu queria fazer outra coisa ao mesmo tempo. Sim, sim. Se eu estava ali inteira pra educar, eu conseguia controlar um pouco mais. Sim. Não que eu não fale firme, não que eu não olhe pra eles e, o que você quer de sua vida? Uhum. Porque quem vê eu falando com meus filhos acha que eu tô fazendo treinamento por exército. Só que eu tenho a facilidade de são 2 meninos. O menino aguenta mais o tranco emocional. Então, a Ceci tá bem mais sensível.
né? Então, como tem a menina, o menino, eu falo, Ravi, você não pode bater em mulher, ela é uma menina, ela é uma princesa, você é o príncipe, tem que defender ela. Então, eu trago na lúdica, gente, olha, Não, gente. eu trago Não tem todo um contexto mesmo, eles são pequenos, né? Mas aí quando eu percebi que quando eu tava muito focada em querer fazer outra coisa, quando eu tava com eles me estressavam mais. E aí o que eu falei? Já que eles estudam os dois no período da tarde, no período da manhã eu não vou trabalhar. Eu vou cuidar da casa, né? Porque também não dá pra ficar sentada no sofá esperando a hora da escola. Então eu vou cuidar das afazeres da casa ali, que dá pra fazer com eles acordados. E vou dando atenção pra eles. Mas se a gente no tapete, brincando, um derruba o brinquedo do outro, o outro já vai, puxa o cabelo, filho. É a fase da treta. Meu Deus, eles na minha frente aqui, ó. E eu, atenção ali, total. Oi, filho, vamos. Cadê o seu? Eles se pegam no meio da sala, brigando. É uma coisa que eu fiz, mas que incomodava muito mais as outras pessoas do que a mim, inclusive o meu marido, Sim. inclusive na rua. Eu deixava. Deixava pegar o pau. Deixava torar o pau, a madeira. Eu ficava ouvindo os motivos. Sim. E eu ficava percebendo se não tinha um quê a mais de violência. Uhum. Então eu ficava... Mas por que eu deixava? Porque quando eu era criança, eu era pré-adolescente e os meus irmãos pequenininhos. A minha mãe trabalhava o dia inteiro. Sim. Então a gente se engalfinhava, aprendi a palavra, É. engalfinhava e fazia as pazes e não tinha nenhum adulto ali pra interferir na nossa relação. Exato. E a gente aprendeu a ser irmão. Eu falava, cara, se o tempo todo eu ficar interferindo na treta deles, Sim. eu vou estar sempre mediando a relação deles. Eles não vão aprender a ser irmão. Eles não vão aprender a hora de abraçar e a hora de se abster do abraço. Sim. Então tinha hora que eu, até hoje, porque eles brigam, só que hoje a treta tá um pouco mais verbal. Uhum. De vez em quando eles dão uns berros aí um com o outro, Sim, que eu falo, sim. meu Deus, de onde saiu isso? Sim. Mas eu deixo. Aí tinha momentos quando era um pouco mais violento, ou existia ofensa, ou eu percebia que um tava muito mais exacerbado que o outro, aí eu interferia. Mas no mais, era tretinha normal de me dar meu brinquedo, aí eu deixava pra eles aprenderem a viver. Sim. Só que assim, lembrando, eu tenho 2 meninos. Uhum. Eu até tava contando pra Cis que uma vez a gente tava na igreja e o Theo tava brincando com uma amiguinha. E foi só neste momento que eu percebi que educar meninos e menina é muito diferente. E eles estavam brincando lá e eles derrubaram um pedestal. E o cara do louvor lá veio e deu uma bronca nos dois. O Theo olhou assustadinho assim, porque era uma pessoa, a outra pessoa. Sim, Ele sim. sempre tá acostumado com eu dar bronca nele, não outra pessoa. Ele olhou assustadinho, falou tudo bem e foi brincar de outra coisa. Uhum. A menina, meu filho, acho que ela ficou meia hora chorando e não tinha o que fizesse pra acalmar aquela menina. A gente E sente, chorou né? e sentiu, e era sentido, e dava uma dosinha. Sim. Porque eu vi que ela tava magoada. Só que eu, mãe de menina, já tava assim, tá, minha filha, acabou, vamos. Ó, o meu filho Uhum. já tá lá fazendo outra coisa, eu tô aqui tentando te acalmar, vamos. Uhum. Só que eu não falei, né? Sim. Porque eu deixei ela viver lá as emoções dela. Uhum. Só que eu fico pensando a dificuldade que você enfrenta. Porque aí a Cecília esses dias virou pra mim e falou, você gosta mais do Ravi. Eu falei, não, filha, pelo amor de Deus. Mas você nunca teve isso com a sua mãe? Eu sempre achava que minha mãe gostava mais dos meus irmãos. Ah, lá em casa era 6, né? Você não tinha? Não. Ah, eu tive. Não, eu tive ela, a fase de falar a que gente eles- fala até hoje que ela gosta só da Fabiana. Então vocês tiveram. Isso. Tiveram, assim. Mas Mas a irmão Bia- tem essas coisas. A minha irmã, como ela trabalhava muito, então ela não tinha tanto acesso com a gente. Então por isso minha mãe não batia não, brigava com ela. Ela brincava em casa direito. Mas até hoje, assim, a gente brincando, quando a gente se junta, assim, adultos, a gente fala, mãe, a Fabiana é só aquele dia, tá, não sei o quê. Mas com a Ceci e o Ravi, ele tá nesse nível, assim, de eu tá sentado aqui, um tá sentado desse lado, o outro quer sentar no lado que o outro tá. Aí eu pego o outro, passo pro outro lado e fico com os dois assim. E aí eu fico assim, assistindo filme, eu conversando, deitada só, com os dois de um lado do outro. Aí se o outro pega a mão e coloca aqui, o outro tira a mão dele e coloca. E começa uma agarração em cima de mim assim. Eu falei, ó, vocês vão sair do meu colo. Sai daqui os dois. Então, gente, eu fiquei. Como é difícil essa fase, né? Que é da criação, da educação e da forma de fazer eles se amarem mesmo. Dificuldade, né? Porque a gente, no meu caso, são 2 bebês. Aí eu fico assim,
tá na idade já de, né, repreender, de sentar pra conversar com o Ravi. E tá entendendo? Tá entendendo sim, ele é muito ligeiro. E aí eu pego a Cecília, tá, mas a Cecília, toda hora eu chamo a atenção da Cecília. Vou dar mais amor. E aí, essa balança que pra mim ainda tá bem complicada de igualar mesmo, assim. A minha... Por ela ser menina, ter mais Isso. sentimental, ter que ser mais delicada com ela. O Ravi tem que ser mais firme, mais bruto, porque ele é um hominho. Então é muito difícil, tá muito... A minha dificuldade, que tem a ver com isso também, mas o meu, apesar de serem 2 meninos, são 2 personalidades completamente diferentes. Completamente. E o Theo, ele me ensinou a ser uma mãe que quando o Noah veio, parecia que eu não sabia mais nada dessa vida. Eu era a mãe do Telinha. O Theo, ele, ai, brinquedinho. Sim. Ai, minha mãe falava, Thaís, você não sabe ser mãe. O Theo não chorava. Cis, uma vez o Theo tá com a cabeça na parede, o menino levantou e foi. Eu falei, agora ele chora, agora ele chorou. Não chorou. O Noah, com 11 meses, estava com a perna quebrada, gesso até aqui. Meu Deus do céu. Cis! Então, assim, o Noah, ele é dado à aventura, ele desafia a lógica, ele desafia a lei da gravidade. O Theo respeita a lei da gravidade, sim, entendeu? Se eu pular, eu vou me machucar. Eu sei. O Noah, ele não sabe. E mesmo que ele sabe, ele quer ver. Não, eu consigo, né? Um tal do eu consigo. Né? Eu posso, eu sou invencível. Então, a minha dificuldade é, Jesus... chorar no colo do pai. Chorar. Eu penso assim, eu falei pro Bruno todo dia, amor, eu não sei como as pessoas conseguem educar sem o Espírito Santo, porque eu não tenho a menor capacidade de fazer isso. Mas, amiga, onde a gente vê, querendo ou não, crianças, adolescentes dando tanto trabalho porque aí fora. Eu olho para meus filhos. Se não tiver esse ajuda espiritual mesmo, essa ajuda do céu, a gente não consegue educar do jeito que a gente quer, a gente não consegue trazer essa educação, aonde a gente vê casos aí de adolescentes dando trabalhos terríveis, que falam, não é possível que isso aconteça. Olha isso, vocês tem um filme na Netflix maravilhoso, assistam, tá? Chama Fé para o Impossível, já assistiu? Eu vi. É maravilhoso, é incrível, incrível. Quando eu saí no cinema, umas amigas minhas chamaram, Thaís, vamos lá assistir e tal. Eu falei, eu tava com as crianças no dia, eu falei, será que as crianças podem assistir? Dá pra eles assistirem, mas eu não senti paz no meu coração. Quando elas saíram do cinema, aí eu perguntei, dá para as crianças assistirem? Elas, não, tranquilo, a mensagem do filme é linda e tal, e etc. Só que eu ainda me senti incomodada. Falei, gente, que coisa estranha, né? Filme de Jesus. Sim. Eu amo assistir filme com os meus filhos. Quem me segue lá no Instagram sabe. Eles assistem filme comigo, eu não fico assistindo negócio de desenho com eles, não. Filme mesmo, eu já coloquei eles para assistir filmes antigos. Jamaica Abaixo de Zero. Sim. Eles amaram. Filmes bons. Em Busca da Felicidade. E eles prestam atenção, enfim. Mas esse eu me senti muito incomodada. Aí saiu no streaming. Sim. E elas, saiu no streaming, você precisa assistir, tal. Eu falei, não, beleza. Não me senti em paz de assistir com eles. Bom, eu fui assistir o filme. Eu falei, deixa eu assistir antes. Fazer uma curadoria. E o que o filme é? Maravilhoso. Só que é de uma mãe que tá levando os filhos pra escola. Aí ela deixa os filhos na escola, para ela para numa praia pra correr. E na hora o Espírito Santo falou pra mim, a única coisa que o Theo ia lembrar é que ela saiu pra correr e atacaram ela. E eu saí pra correr. Toda vez que você saísse pra correr, ele ia gerar Toda vez que eu saísse pra correr, ele só ia lembrar disso. Sim. Ele ia ficar com medo de ser atacado. Ele não assistiu? Eu não deixei. Não, nada desabou, no filme é maravilhoso. Só que não pro meu filho. Não nesse momento. Então, nesse dia eu falei pro meu marido, como que eu teria capacidade de educar meus filhos sem o Espírito Santo? Eu não tenho a menor. Então, quando eu vejo que eu preciso ser uma mãe diferente para filhos diferentes, ao mesmo tempo que eu amo um desafio, assim, eu sou dada ao desafio. Então, tudo que me desafia, eu adoro. Só que isso me causa mas que mãe eu tenho que ser? E isso me causa, sabe, uma angústia. Sim. Me mantém de joelho no chão. Exato. E eu tenho orado muito falando assim, Senhor, não me permita atrapalhar o que o Senhor fez. Uau. Porque Deus me entregou um filho pra mim com destino já. Né? A gente acredita que o Senhor já sabe o dia que a gente vai nascer e sabe tudo os planos que Ele já tem pra gente. E Ele só nos confia a missão de fazer o trajeto.
né? E aí eu fiquei orando, Deus, não me permita atrapalhar os teus planos para meus filhos. Quem são os meus filhos que o Senhor me enviou? Então eu quero saber lidar com eles e saber conduzi-los para eles estar dentro da sua vontade. E ser aquilo que o Senhor chamou eles para ser, né? E aí, quando você se pega nessa situação de ser tão pequenos, no caso, né, no meu caso, tão pequenos ali, eu já não saber o que fazer numa situação cotidiana, eu fiquei, meu Deus, é uma responsabilidade imensa você educar um próximo ser humano. Não, porque Deus te entrega alguém pra você formar, mas você tem a responsabilidade de não deformar o que Deus fez. Exato. Porque eles já nascem com a personalidade, com o jeitinho deles. Sim. E eu preciso olhar aquilo. Eu até tava. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, eu preciso editar e postar. Que é quando eu abro mão do filho ideal, eu abro os braços pro filho real. Exato. O filho que Deus me entregou. Sabe? Então a gente idealiza muito. E quando o nosso primeiro filho vem tão bonzinho, tão dormiu a noite inteira, nanana, aí vem o segundo e mostra assim, eu vim pra pôr essa terra pra tremer. Aí você fala assim, e agora? E agora? Um me ensinou a ser mãe, o outro parece que me desensinou. Então eu já me peguei muitas vezes chorando e clamando ao Senhor pra que eu não compare os dois. Exato. Porque é a coisa mais difícil pra mim que existe, pra Thaís, tá? Como mãe, é não comparar. E ao mesmo tempo que é a coisa mais instrutiva pra eles. Olha, o seu irmão fez isso. O seu irmão fez aquilo. Então, o Noah, né, a gente tava conversando, ele tem uma personalidade mais ativacional, mais desafiadora. Bora que nós conseguimos. Ele vai desafiar esse mundo. Sim. Ele vai desafiar esse mundo. E o meu desafio é não querer que ele seja o Theo. É receber o Noah e olhar pra ele e falar assim, cara, quão maravilhoso é educar o cara que vai transformar o mundo. Tava até te contando do Isaac Newton, né? Do Einstein. O Einstein, ele foi expulso da escola porque a escola falou assim, olha, ele não aprende, ele é hiperativo, ele não presta atenção, a gente não tem condições de ter ele aqui. A mãe dele precisou educar ele em casa, sem contar pra ele que era esse o motivo, e ele simplesmente é o Isaac Newton. Então você acha que vai ser fácil pra gente educar pessoas que vão romper com as barreiras, que vão romper com um limite, que vão fazer o desafiável, o invencível. O criar, né? O criar novo, coisas novas, né? Então, eu acho que o nosso maior desafio é não compará-los. Principalmente você que tem um menino e uma menina, eu acho que ainda tem um desafio um pouco maior aí, porque existe uma questão de gênero mesmo. E ainda tem a questão da criação de ser casal, tem a questão minha do Thiago, né? Porque a Cecília precisa de um pai presente, a presença paterna do homem ali, né? Com mais força. O Ravi precisa também desse lado paterno para ativar ele como homem, mas também precisa através de mim, ele aprender que ele tem que ser um homem gentil, que ele tem que ser um lord, que ele tem que me proteger como mulher para ele fazer isso com a esposa dele. Então, gente, é um mar de coisas pra gente navegar. Mas a gente pode olhar no sentido de, meu Deus, é um desafio, eu não vou dar conta. Ou a gente pode olhar e falar, Deus me confiou uma grande missão e eu não estou completamente pronta. Sim. Mas eu tenho condições. Eu tenho condições. Porque, primeiro que eu não tô sozinha. Sim. Segundo que Deus não confiaria os meus filhos a mim se eu não fosse a mãe que eles precisam. Exato. Então uma coisa que eu faço é que eu penso assim, eu posso estar completamente errada. Eu não sou da educação positiva. Outro dia eu tava ensinando ele que quem quebra o princípio acaba se quebrando. Aí ele quem desobedece, eu falei, eu quebro. Eu sou a lei. Quebro eu vocês. Assim, nunca bati neles, mas a gente tem essa coisa de brincar porque eles sabem que, cara, eu fui feita pra ser respeitada. Sim. Porque eu sou mãe, porque eu sou autoridade. E autoridades são feitas pra serem respeitadas. Outro dia eu peguei firme com o Noah no jiu-jitsu, porque o professor teve que pôr o Noah de castigo 2 vezes. Nossa. E ele veio falar, mãe, eu precisei pôr o Noah
um pouquinho pra pensar e tal. Eu falei, não, pode pôr. Uhum. Pode pôr. E aí eu cheguei pro Noah e falei, Noah, você acha mesmo que o professor vai sair da casa dele nesse frio à noite pra ser desrespeitado? Uhum. Filho meu não vai desrespeitar a autoridade, não. É. Se você desrespeitar o professor mais 2 vezes, você tá fora do jiu-jitsu. Agora a escolha é sua. Ele tem 7 anos. Eu posso pensar, ele não entendeu nada. Ou eu posso pensar, cara, o meu filho é inteligente o suficiente pra entender isso. Vambora, né? Uhum. Mas o que que eu faço? O Noah, ele me desafia a amá-lo mais. Uhum. Sabe, o Noah, ele precisa que eu o toque mais. Sei. O Noah, ele precisa que, no momento que ele tá... Porque com 2 anos ele se jogava no chão. Nossa. No meio do shopping. Uhum. No meio do povo. O Ravi, você vai pegar ele, ele corre. Aí faz. Sabe aquela risada assim? Amiga, ele põe a língua pra. E o que que Ele coloca a língua pra fora pra rir. Você vê que é uma risada de deboche. Deboche da minha cara. Um menino de 2 anos, gente, deboche da minha cara. Aí o que que eu fiz? Muitas vezes eu simplesmente ignorei. Eu falei, quem é a mãe dessa criança? Sim. Quem que é a mãe dessa criança que não tá educando? Bruno, se fosse meu filho. Quem não? E largava lá. Aham. Porque birra é pra chamar atenção. É. Se não tinha palco, se não tinha plateia, Sim. o palco não servia de nada. Então ele parava. Uhum. Mas tinha momentos que eu percebia que a birra era de ira. Uhum. Era de tô com raiva de você. E nessa hora eu abraçava ele. Até hoje eu faço isso. Quando eu percebo que ele tá com raiva, eu abraço. Nessa hora ele precisa de muito amor. A gente até brinca aqui em casa que a linguagem de amor do Noah é o atos de perturbação. Ele é da perturbação. Você tá quieto, ele mexe na sua orelha, ele põe o pé em cima de você, ele quer assistir filme em cima da gente, Uhum. do pai, do irmão, todo mundo. Sim. Ele é da perturbação. Uhum. O Theo já é mais na dele, Cada um no tá? seu cantinho. Só que eu falo assim, eu preciso conseguir amar os dois como eles são. Né? E não como eu gostaria que fosse. É fácil, não é? Mas a autorregulação precisa vir primeiro de mim. Exato. Então, e é isso, assim. E cada vez mais que a gente consegue olhar para eles com essa visão, né? De que são seres diferentes, com pensamentos diferentes. No meu caso, sexos diferentes. Ai, meu Deus, é muito complicado, mas eu acho que chega. Acho que é essa fase mesmo, de você olhar, separar tempo, né? Enquanto a gente estava conversando, ter momentos só do Ravi, só de brutalidade, de vamos brincar de Hulk, você é o Hulk, eu vou ser a Mulher Maravilha, e pegar, Mr. sabe? Marvel! Ou colocar a Cecília num karatê, uma coisa pra ela se defender também. Mas eu acho! Também, Eu colocaria. ele bate mais na Cecília do que a Cecília dele. E a Cecília vem chorando, mãe, o Ravi me bateu. Mas eu tô achando que é coisa de irmão mais novo. Porque o Noah vai pra cima do Theo. Gente, E vai, o Theo não quer treta. então a O Cecília Theo quer. é do good vibes. Aí a única coisa que ela, tipo, ela luta pelos direitos dela, que é... Ela bate uma panela. Tipo, quando pega a boneca dela, e ela vai, eu falo, Ravi, sai da Cecília e tal, não sei o que. Aí ele perde a batalha. Mas, fora isso, tudo, ela não quer lutar por aquilo. Se ele chorou pelo brinco, ai, toma, Ravi, tipo, pra não gerar a encrenca, mas ele quer o que ela pegar. Se ela entregou, ele acabou de chorar, por exemplo, ela tá com um lápis. Ele acabou de chorar e ir pra cima dela pra pegar o lápis. Ela simplesmente faz isso aqui, ó. Toma, o lápis. Aí ele pega o lápis, ela pega outro, ele começa a chorar pelo outro. Mas é porque ela é a pessoa favorita dele. Ela é. O Theo é a pessoa favorita do Noah. O Noah quer tudo que o Theo quer. O Noah quer ser amigo dos amigos do Theo. Então, quando o Theo tem uma coisa, ele fala, cara, ele sabe escolher melhor do que eu. Então eu quero o que ele tem. Só que eles não sabem expressar isso, né? Então eles expressam como? Arrancando a mão, batendo, chorando, esperneando. Mas a gente pode olhar e falar assim, cara, como meu filho, como o Ravi admira a Cecília. E ele imita extremamente tudo que ela faz. Tudo. E aí ela tá nessa fase de irritação disso, né? Tipo, mãe, o Ravi aqui de novo, tipo assim, sabe? Então, eu conversando com o Thiago, a gente falando, a gente precisa saber a hora que precisa de um e não precisa do outro. Vamos deixar, tipo, por exemplo, deixa a Cecília mais com o pai e o Ravi fica comigo, ou vice-versa. Porque pra lidar com isso mesmo, assim, de deixar eles entenderem que, apesar de ser irmãos, de estar ali o tempo todo vivendo a mesma rotina, eles têm momentos únicos deles, sabe? Isso é importantíssimo. Porque... O Bruno já saiu uma vez para um restaurante com o Theo para ter assuntos de menino.
E eu não podia. Não foi. Não fui. A gente E aqui. eu queria ser uma mosquinha pra estar ali vendo o que eles estavam Aham. conversando. Como que assim eu não tô nesse Aham, momento, sou a estrela dessa casa. E eu fui colocada de escanteio. Mas eu fiquei tão orgulhosa dele, dos meus meninos. Sim. E o Theo tá entrando numa fase diferente, que é a fase do desbravador, do cowboy, Uhum. do subir na árvore, do se desafiar. E o Noah ainda tá na fase do filho amado, Uhum. que ele precisa se sentir muito, muito amado. E eu percebi que quanto mais amado o Noah se sente, menos ele perturba todo mundo. Ah, então. Porque tem a linguagem do amor também. Sim. E a linguagem do amor do Noah é o toque. Ah. Se ele não é... Quando o Noah era pequenininho, ele queria dormir nariz com nariz comigo. No meio de mim e do Bruno, assim. Uhum. O Theo nunca teve isso. O Theo, quanto mais eu colocava ele na cama comigo, menos a criança dormia. Uhum. Eu tinha que pôr ele no quarto escuro sozinho. Nossa, você vê que é desde bebê, né? É, o Noah não. O Noah é no meio da nossa cama. O Noah, se eu deixasse, era cama compartilhada até 20 anos. Uhum. Entendeu? Se deixar até hoje. A cama. A cama, não vem, porque o pai não deixa. O pai cria homens, Sim. né? E os dois, eles são muito, muito, muito diferentes, assim. E eu peço só pra Jesus, pra que eu não deforme a criatura perfeita que ele fez. A Bíblia diz que nós somos formados assombrosamente maravilhosos. Sim. E quando a gente olha, eu peço, Jesus, me ajuda a ver as crianças com o seu olhar. Amiga, eu não sou perfeita, assim, mas Deus tem me aperfeiçoado a buscar primeiro nele a força do dia a dia mesmo, assim. Porque eu lembro que uma vez os dois tretaram tanto, mas era treta. É soco na cara. Porque ainda tem essa. A Cecília ainda dá uma freada. Sim. Aqui é duas testosteronas juntas. Então é soco na cara, é chute. Vai pra cima, né? E eu deixo. Uhum. Só que aquele dia eu tava no juízo final, assim. O meu juiz já tinha sido comido por ele. Eu tava no juízo final, dia tá TPM. Sim. Eu peguei uma camiseta do Bruno e coloquei os dois lá dentro. Eu vi uma vez isso na internet. Eu falei, imagina, gente, pra que isso? Pra que isso? Qual a necessidade? Cadê a Bruno? Catei os dois, coloquei os dois dentro da mesma camiseta. E eu falei, bate agora. Vai, vocês não são homem? Aí os dois, eu quero sair daqui. Eu falei, só vai sair daí quando virarem amigos. Aí os dois andavam, andava pra lá. Mas mentira, não vou tirar. E se tirar a camiseta, eu amarro com a corda. Aí os dois ficaram lá. E como a gente vai comer? E como a gente vai tomar banho? Que aí eles começam, né? E como que a gente vai dormir? Uhum. Porque pra eles eu ficar assim pra sempre. Eles são assim mesmo. Nossa. Aí eu falei, não sei, não me interessa, vocês não querem tretar? Vai parar. Não naquele momento. Sim. Mas tem vários. Outro dia, basta cada dia sua própria treta. Exato. Mas, nossa, que loucura, né? Que loucura é a maternidade, que loucura é as fases que a gente vive com eles. E é só pedindo a Deus mesmo. Só pedindo a Deus mesmo. Qual a fase que tu tá vivendo, mulher? Conte aqui pra nós. Conte aqui qual é a fase que chegou aí na sua casa, que você se pegou em algum momento, assim, desesperada mesmo, assim, sem saber se você tá perdendo o controle, se você não tá conseguindo lidar com essa situação. Divide aqui com a gente e busque no Senhor, né? Que a gente pode te aconselhar isso. Que ter amigas que, né, que te auxilia, que já passaram da fase. Já passaram da fase é muito bom, porque toda vez eu mando zap pra Thaís. Ô, Thaís, me ajuda aqui. Não, e eu tenho um grupo de amigas que todas elas já têm filhos pra mais de 16 anos. E você vai Eu sou a única que tem o filho pitico. Uhum. Aí eu falo assim, eu tenho um exército. Exato. Eu vou recorrer à artilharia pesada. Exato. Gente! Eu fiz até um vídeo essa semana de chorando assim, desmoronando. Aí a minha amiga mandou o áudio. Amiga, fique em paz, vai dar certo, vai dar certo. Mas porque a gente tá nessa, né? A gente é o tempo todo. Quando você vence uma fase, igual, venci o desfraude. Uau, consegui vencer o desfraude. Entra a outra fase. Eu venci, entra outra fase. Então é isso, a maternidade a gente sempre vai estar vivendo e vencendo fases. E não dá pra viver sozinho. Eu ouvi um podcast há muito tempo atrás. Eu até tenho um vídeo que eu fiz sobre isso, né? Sim. E eu vou me emocionar porque a fase que eu tô vivendo com as crianças é muito mais legal pra mim do que a fase que você está. Eu amava ser mãe de bebês.
eu me via muito cansada nessa fase, muito exausta mesmo. É bem exaustivo. A hora de dar banho, a hora de, sabe, tinha vezes que eu só queria deitar e dormir, ainda tinha que dar banho em 2 crianças. O Theo, eu lembro que na fase do desfraude ele deu de fazer cocô na hora do banho, dentro do no box, chão, no chão, e eu morro de nojo de cocô. Cocô, quem lida aqui nessa casa é o Bruno. Só que não dá, o Bruno tava trabalhando, a criança cagava lá no meio do... E eu falava, meu Eles, eles uma vencendo a si mesmo. É um cansaço físico. Que ele mental. transcende e passa pro emocional. É. Mas essa fase que eu tô vivendo, ela é muito emocional. Uhum. É receber bilhete da escola achando que a criança vai ser expulsa, porque, meu Deus, a criança faz umas coisas e você fala, ele não aprendeu isso dentro de casa. Uhum. Deus, o que eu faço com meu filho? Ele não é isso, não deixa a identidade dele ser deformada. Uhum. Me ajuda a firmar a identidade dele, né? Uhum. Mas uma coisa que eu ouvi nesse podcast do Piangers que eu assisti, e que me emocionou muito, e que me ajuda a passar por essas fases, a gente só tem 10 anos. Sabe? A gente só tem 10 anos. 10 anos em que nós vamos ser as únicas pessoas que eles consultam, a única voz mais aguçada na mente deles. Nós só temos 10 anos para sermos as pessoas favoritas da vida deles. São 10 apresentações da escola só. São 10 aniversários só. Daqui a pouco, o Theo, ele vai ouvir já outras vozes. Uhum. Outras pessoas vão ocupar um lugar que hoje é só meu. Uhum. De confiança, de tudo. Outras pessoas vão ser a pessoa favorita dele. Sabe? Daqui a pouco... Se a gente não tiver feito um bom serviço agora... Amiga, vai ser muito mais difícil. Porque essa fase é a fase da construção. Sabe? É a fase da autoridade. Construir algo grande dá muito trabalho. Se não der trabalho, não valeu. Exato. Se a gente traz para um lado visionário, a gente vai numa Paulista, a gente vê prédios impecáveis. Você fala, como fizeram isso? Tiveram muito trabalho. A base deu muito mais trabalho. Muito trabalho. Porque não se constrói um prédio grande numa base frágil. Exato. Então, toda vez que eu tô assim pra surtar, ou que eu tô com medo, ou que eu me sinto muito incapaz, insuficiente, sim, eu penso, eu só tenho 10 anos. Daqui a pouco é a fase da conexão. Eu não vou ser a maior voz de autoridade na cabeça do meu filho. Uhum. Só que se eu conseguir fazer um trabalho hoje de muita conexão, quando ele tiver 12, 13 anos, eu falar, filho, assiste um filme aqui comigo, ele ainda vai querer. Filho, vamos... Ele ainda vai querer. Porque nesse podcast que eu ouvi, ele falou assim, quando eles têm para 13 para mais, a gente só tem pequenos espaços para ocupar. Antes disso, a gente tem todo o espaço. Depois a gente tem que achar os nossos pequenos espaços. E toda fase, amiga, toda a maternidade, ela é um caminhar de despedidas. Você já se despediu deles, bebê? Você não é mais, bebê. O Ravi ainda tá ali, né, caminhando. O Ravi ainda tá. Né, que ele acabou de fazer 2. É que ele é avançado. É porque ele é segundo filho. O segundo filho, ele amadurece muito mais rápido. Porque o primeiro já desbravou um caminho. E né? a Ceci esse dia virou pra mim e falou, mamãe, eu vou fazer 4 anos. Com essa carinha, assim. Fazer 4 anos. Tipo, não me trata assim, que eu já não sou mais esse bebê. Então, assim, a gente já percebe que ela já tá querendo ser olhada com o olhar de eu sou uma criança, escuto o que eu tô falando, Isso. sabe assim? Ela tá nesse negócio. Mamãe, olha pra mim, eu tô falando. Eu tenho que estar olhando no olho dela, senão ela não termina o que ela tem que falar. Então, ela tá gritando por essa necessidade de olha e me escuta. O Ravi já é, mãe, tô aqui, beleza. Mas ela não. Tem que olhar e ver e compreender o que ela realmente tá falando. E uma coisa que pra mim, falando de mim agora, abrindo meu coração aqui, que é muito difícil, é não dar palestrinha. Então, ouvir sem julgamento, ouvir sem ter o não na boca de bate-pronto, sabe, de imediato. Ouvir o Theo trazer questões e não julgá-lo antes de ouvir a história inteira, antes de ouvir tudo, antes ele chegar e falar, nossa mãe, hoje eu dei uma rasteira no menino no futebol. E eu falar, filho, você sabe que não pode? Filho, porque você sabe que... Cara, essa palestrinha vai afastar o meu filho. Amiga, é tão difícil, porque eu sou a da palestrinha. Eu sou a que quer ensinar. Isso pra mim é intrínseco em mim. Mas o meu filho, ele não quer uma palestrinha.
Ele presta atenção. Ele só quer que eu seja a mãe dele. Ele só quer ser ouvido. Ele só quer ser respeitado. Ele quer ter a opinião dele validada dentro da minha casa. Esses dias a Ceci fez ela conseguiu colocar o pé numa cadeira e na outra. Sabe quando fica com a perna aberta? E ela fez, desceu, foi na cozinha, mega empolgada. Mamãe, vem ver o que eu fiz. Vem ver o que eu fiz. E eu falei, ai, Cecília, peraí, que eu tava, gente, mexendo comida ali, na correria da janta. Vem ver o que eu fiz. Aí eu fui, larguei as panelas, fui lá pra ver, ela subiu na cadeira. Eu quase que eu falei, ai, isso. Quase, só que eu consegui me controlar. Aí ela subiu, ó. Gente. E a gente tem que fazer uma festa. Não, tem que ser. Eu falei, como você conseguiu fazer me ensina! isso? Nossa, você fala me ensina, criança. Aí ela, oxe, mãe, ó, consegui fazer sozinha. Eu falei, meu filho, você é muito esperta. Pai, lá foi correndo pra chamar o Thiago pra ver ela subir na cadeira, colocando um pé assim, um pé assim. Então, assim, você vê que são coisas que pra gente, meu Deus, eu tô fazendo a comida, ela me tirar da comida, ela mostrar que ela subiu na cadeira. Mas pra elas é muita coisa. É sempre quando a gente quer fazer outra coisa. Quando a gente tá o Theo, ontem, eles estavam jogando bola com a Zoe, e ele, mãe, vem ver a Zoe, é tipo uma artilheira. Eu falei, filho, agora não dá, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Aí ele olhou bem, porque o Theo, ele me centra. Mãe, 5 minutos você tem. Nossa. 5 minutos você tem. Aí eu desci. Vai, eu consegui arrependido. Desci. 5 minutos eu tenho. Vai lá, faz, filho. E na hora eu fiquei pensando, eu só tenho 10 anos. Daqui a pouco ele não vai me chamar mais. Pra ver nada. Pra ver nada. Eu que vou ter que falar, filho, me mostra o que você tá fazendo. Sim. Então, hoje o Theo me conta tudo, todos os detalhes do gol, do não sei o que. Tem hora que eu fico falando assim, meu Deus, essa criança não vai parar de falar nunca mais. Você vai ver. Você vai chegar nessa fase. Não, e quando ela vem contar a história, ela fica, Aí, só que eu falo assim, cara, ele ainda quer que eu saiba. Ele ainda quer, eu ainda sou importante. Sabe, então eu fui e aí ele falou assim, me filma, mãe. Aí eu filmei ele, eu falei, porque vai ter um momento que ele vai falar, eu não quero tirar foto. Então eu me filmei, manda no grupo da família, mãe. Sabe assim? Aí eu mandei e ele, depois ele falou, vó, você viu o filme no grupo da família? E se eu não tivesse mandado? Então. Entendeu? Então, o que me ajuda de verdade é o Espírito Santo. E é eu lembrar, eu só tenho 10 anos. Eu tenho esse mantra comigo. Sim. Eu só tenho 10 anos. E o Theo agora em outubro já faz 11. E eu queria, e o Noah, eu falei, eu ainda tenho tempo. Porque eu fui muito dura com o Theo. Eu exigi do Theo muito mais do que ele podia me entregar. Hoje eu olho pra ele e eu falava, quando eu vejo o Noah com 7, quando eu olhava pro Theo com 7, eu achava ele tão maior. Eu exigia tanto mais dele. Quando eu olho o Noah, eu falo, gente, ele era tão pequeno. E eu exigi tanto dele. Eu amadureci o Theo mais rápido do que ele podia me entregar. Graças a Deus, com o Noah, eu posso falar, eu ainda tenho 3 anos. Mas com o Theo, eu tenho que dizer, meu tempo tá acabando. Então, eu acho que talvez pensar nisso, quando você tá na loucura, os dois se batendo, e você fala assim, cara, eu só tenho 10 anos. É isso. Não é fácil, não é fácil. E acho que esse é um dos segredos da maternidade, né? A gente crescer a cada dia, a gente aprender, a gente nos reconhecer, né? Porque, tipo assim, eu me reconheci ser a mãe que eu não quero ser, de gritar. Então eu falei, não é essa a mãe que eu quero ser. Então eu reconheci o meu erro não erro, mas assim, o perder o controle ali, falei, não, eu vou tomar esse controle porque eu não sou essa mãe. Eu não sou essa mãe. E eu quero fazer o papel da mãe que Deus me chamou pra ser. Ele confiou 2 seres incríveis, incríveis na minha mão. Então eu quero estar pronta, eu quero estar, não pronta, mas eu quero estar disposta. Eu acho que a palavra não é pra estar pronta, mas disponível. Disposta e disponível pra crescer com eles, ensinar e ter esses 10 anos bem estruturados, né? E eu tenho falado pro Bruno, amor, a gente só tem 10 anos. A gente só tem 10 anos. Isso às vezes dá um senso de urgência, mas pra mim funciona. Eu sou movida a esse... Eu preciso ter, porque senão eu me acomodo, aí eu quero só fazer as coisas. Então ter esse senso de
E se importar, sabe, Cis? Eu acho que hoje em dia falta muito nas famílias, nos casamentos, a gente se importar com o que importa pro outro. Exato. Então o Theo tava lendo um livro e ele tava, ele engoliu o livro. E eu peguei e falei, eu preciso ler esse livro. Eu preciso saber o que tanto chama a atenção do meu filho. E quando eu falei pra ele que eu ia ler, ele, mãe, é sério? Mãe, você vai ler o livro do diário da não sei quem lá. Eu que comprei, não lembro nem o nome do livro. Você vai ler? Aí eu falei, vou, filho, porque eu me importo com o que importa pra você. É isso. Cizi, ninguém nunca falou isso pra mim. O que é importante pra você não importa. Importa, vamos logo, vamos fazer, a vida tá, eu tenho mais o que fazer, eu tenho coisa importante pra fazer. Chega, estamos atrasados. O que era importante pra mim, eu nem sabia mais, porque nunca importou. Exato. Então, se importar, o que é importante pro Ravi brincar de luta. Eu vou ter que comprar fantasia. Eu não tenho nenhuma fantasia. É importante, de repente, pro Ravi ver você e o Thiago lutando. Não, sério, e o problema é que a gente se pega aqui de brincadeira, de ele fazer cosquinha em mim e tal. Sim. E as crianças, tipo, ai, todo mundo pula em cima de todo mundo. A gente faz na cama cosquinha, mais cosquinhas, assim. A gente tem muito momento de cosquinha. Agora, de lutinha, assim, ele fala, do nada ele chega, eu sou uma aranha. E solta a teia na gente. A gente cai, né? Isso é importante. A gente faz isso, né? A gente faz a encenação, mas ele ainda não tem nenhuma fantasia. E é minhas próximas metas aí pra ele. É comprar um jogo, assim, ó. Eu sou o Hulk, eu sou o Alan, qual que você vai querer ser hoje? Pra ele poder se ver, brincar e ver que é gostoso. Importa a brincadeira dele. Importa, às vezes a gente se importar com o que é importante pro nosso marido. Sabe? Às vezes a gente no dia a dia, não sei o que, às vezes eles mandam um vídeo pra gente, eu não sei você. Mas o Bruno acha graça de umas coisas que eu falo, gente, tem quantos anos? Aí o Thiago fala assim, nossa, tá chata, nunca mais dá risada nos meus vídeos. Eu falei, mas é porque eu acho graça de outra coisa. Que vídeo é esse? Aí às vezes eu mando vídeo pro Bruno, racho de uma racha. Aí ele, é engraçado, né? Então, eu tenho vivido esse momento, eu preciso me importar. Me importar com o que importa pro Theo? É o livro? Beleza. O que importa pro Noah? É o jiu-jitsu? Sim. Então eu vou lutar. Outro dia meu sogro perguntou pro Noah assim, e aí, como é que tá o jiu-jitsu? Ele falou, a coisa mais fácil é muito difícil. Então, eu acho que se importar, amiga. Porque eu falei nos bastidores agora pra encerrar minha fala. Uma das maiores incoerências da vida, eu tava orando isso com Jesus hoje, que os primeiros 10 anos dos nossos filhos é tão importante porque é uma base. São os anos que nós pais estamos mais produzindo. É quando a gente está conseguindo mais fazer dinheiro, é quando a gente consegue as melhores oportunidades. E como que eu concilio ter a minha fase mais produtiva do meu marido, que está rompendo com o trabalho, que está crescendo a empresa, com os 10 primeiros anos mais importantes da vida dos nossos filhos? Sem o Espírito Santo, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho. Eu gostaria de ter, mas ele vai dando as coordenadas e o jeito, e vai falando, não, assiste esse filme, assiste esse, vai pro parque, o ponto fica em casa. O ouvido audível pra ele, né? A gente tá bem atento. Naquilo que eu acredito, sim, mas estudar também. Estudar. A gente estuda muito pouco por algo que importa tanto pra gente. A gente estuda sobre tudo. Sobre marketing, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre finanças, mas quando que você realmente parou pra estudar sobre pessoas? Sobre, sabe? Fases do desenvolvimento infantil. Sobre casamento, sobre família. Ninguém ensinou pra gente. É verdade. Talvez você tenha aprendido sobre carreira, trabalho, né? Maquiagem. Mas ninguém falou pra mim que meus filhos passariam por fases e que cada fase deles seria uma despedida que eu daria. Pra mãe que eu era, pra mim que eu preciso me tornar. Sim. Que eu viveria um luto do bebê pra dar espaço para adolescentes. Então, eu aprendi que eu preciso estudar sobre o que importa pra mim também. Exato. E é isso, a gente vai aprendendo, né? E como a palavra do Senhor fala, né? Vivemos um dia de cada vez, basta um dia para o mal. Então, não criar essa expectativa do ideal, né? Do filho ideal e aceitar o nosso filho real.
nosso filho que é imperativo, que é calminho. Qual que é? Não sei qual que é o seu filho aí na sua casa. Não sei se ele tem um autismo, se ele tem alguma coisa assim, né? Um diagnóstico. Ame, aceite a realidade que o Senhor te confiou, né? Porque Deus confiou a nós, nossos filhos. E se você surtar, tá tudo Tá bem. tudo A gente bem. também tá aprendendo. Vai pro banheiro, chora. Pede ajuda, fala, Pede marido, ajuda, fica com não essas faça crianças isso. que eu preciso chorar agora, É. senão surtar. Não passe sozinha, sabe? Uhum. Tenha. Ah, Flávia, eu não tenho uma rede de apoio, mas você tem algumas amigas, agora, talvez a sua vizinha aí, que você nunca sentou pra conversar, ela tem tanto pra te ensinar. Eu acho que é sobre conexão, né? A gente tem que fazer conexões, tem que estar ali com pessoas. Então, pede ajuda, não tenta se virar sozinha, não, porque vai ficar mais pesado pra você. É, exatamente. E nós fomos feitos pra conectar, né? Sim. A gente foi feita para trocar. A gente trocou muito hoje, né? E eu saio daqui uma mãe melhor. Sim, eu também. Meus filhos vão receber uma pessoa melhor porque a gente conversou sobre isso. Eu pude falar, eu pude tirar de dentro de mim, não ser julgada. Exato. Porque é muita mãe falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que o quê, gente? Que eu tô tentando entender que eu era mãe de um, agora eu tô mãe de dois. Exato. Né? E é maravilhoso, mas tem os seus desafios. Tem os né? desafios. Tem os seus desafios. Então é isso. Beijo. Fiquem com Deus. Toda quarta-feira a gente tem episódio novo, então já se você não é inscrito, se inscreve agora, envia pra família, comenta bastante, porque isso ajuda bastante a gente, a entrega, e mostra pro YouTube que nosso conteúdo é relevante, é bom. Se isso te ajudou de alguma forma, te tocou em algum momento, marca aqui o momento que você se sentiu tocada, acolhida, e nos ajuda aí, né, amiga, nesse processo. E vamos lá, tá, gente? A gente vai estar trazendo várias pautas aqui, se você ainda não é inscrito, corre, se inscreve e segue a gente nas redes, né, amiga? Exatamente. E fica com Deus e até o próximo episódio.